FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, 8 de dezembro de 2011. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 31 graus. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, depois de acidente, Barcas S.A. ganha aumento e até subsídio. Folha de São Paulo, Senado rejeita a criação de outro imposto da saúde. O estado de São Paulo, Dilma vai mudar gerência do PAC para aquecer economia. Correio Brasiliense, policial em fúria invade o Palácio do Buriti e é preso. Valor econômico, pressão por gastos ameaça meta fiscal, alerta Manteiga. Estado de Minas, guerra ao crack. Jornal do Comércio, usuário de crack vai ser internado à força. 0 hora, Dilma promete 4 bilhões de reais para enfrentar o crack. Brasil Econômico, Gol muda rota e por 100 milhões de reais vende 3% das ações a Delta. O Popular, pacote anti-crack. Plano prevê internação involuntária, mas Goiás só tem 6 leitos. Diário da Manhã, Dilma une Brasil. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Marconi Perillo participa em Brasília de encontro de governadores do Centro-Oeste. A questão da partilha do pré-sal foi um dos principais pontos em discussão. No quarto e último encontro do ano, governadores e representantes de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e do Distrito Federal elaboraram a Carta de Brasília. O documento, segundo o governador Marconi Perillo, trata de 5 itens básicos que, segundo ele, se forem acatados, muito irão beneficiar os estados do Centro-Oeste. Primeiro ponto é a partilha do pré-sal. Nós vamos pressionar a Câmara Federal que vote ainda neste ano uma redistribuição dos royalties, dando aos estados brasileiros todos recursos para investimentos em educação, ciência e tecnologia e infraestrutura. O segundo tema é o tema da dívida externa. Nós achamos que os juros são muito altos e o comprometimento também. Então nós estamos todos defendendo uma mudança no comprometimento das receitas dos estados em relação ao pagamento da dívida externa. Um terceiro ponto diz respeito ao ressarcimento das perdas decorrentes da desoneração das exportações em virtude da Lei Candir. Estados como o nosso, o estado de Goiás, perde muita receita porque não há ressarcimento das perdas em virtude das exportações de soja, de carne, de outros produtos e de outras commodities. Um outro tema que também foi objeto de discussão é a mudança do quórum mínimo para apreciação e aprovação no CONFAS, bem como a regulamentação dos incentivos fiscais. Então esses são alguns dos temas que foram tratados aqui, que foram objeto de consenso na reunião dos governadores do Centro-Oeste. O documento que sai aqui, como Carta de Brasília, será encaminhado à Presidente da República e aos principais ministros, dentre os quais o ministro da Fazenda. Governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, explicou por que os colegas do Centro-Oeste têm tanta pressa para que a Câmara Federal aprove a questão da divisão dos lucros do pré-sal. É uma partilha mais justa, ou melhor dizendo, uma partilha menos injusta. Nós teríamos
40% aproximadamente do que seria a divisão se estendesse ao pré-sal as divisões de hoje, e os estados teriam com a União 60%. Nós nos contentamos, 24 estados, com menos, mas é inexorável que isso seja feito este ano 2011, porque senão perderemos recursos já em 2012. Durante o encontro, os governadores marcaram um manifesto na próxima quarta-feira, em Brasília, para tentar fazer com que a Câmara Federal aprove o projeto da divisão dos lucros do pré-sal ainda este ano. Com informações de Brasília, Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. José Serra esteve ontem em Goiânia. O candidato do PSDB na última eleição presidencial afirmou que o governador Marconi Perillo é o principal nome do partido para suceder Dilma Rousseff em 2014. José Serra, um dos maiores líderes tucanos no cenário nacional, ministra palestra em Goiânia para a juventude do PSDB, elogia Marconi Perillo e diz que o governador goiano é o principal nome da sigla para a sucessão presidencial de 2014. Em entrevista nesta quarta-feira, no diretório do partido, Serra elogiou o eleitorado da capital. Vim aqui a Goiânia com muito prazer e satisfação, porque eu venci aqui, no estado de Goiás e em Goiânia. E é uma forma também, eu aproveito a oportunidade para agradecer ao povo goiano por aquela vitória, por aquele apoio, enfim, pelo carinho com que me acolheu ao longo da campanha do ano passado. Serra destaca o nome do governador de Goiás para a presidência da República. O Marconi tem nome, eu não vejo por que um estado de tamanho menor não possa também oferecer ao Brasil uma opção para a presidência da República. É um homem que já foi governador uma vez, foi reeleito, eleito agora novamente, é um grande administrador, jovem, dinâmico, é um grande nome do PSDB para a próxima eleição presidencial, para ser posto à consideração do partido. Isso eu estou dizendo porque é minha convicção. Entre os presentes no evento, o deputado estadual Fábio Souza, um dos nomes citados como pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, defende prévias no partido. Eu sou extremamente favorável a ter prévias. Defendo veemente, porque é a forma mais justa de você escolher, você tem uma igualdade para com os pré-candidatos internamente. Não só isso, como você tem a possibilidade de todos os militantes participarem da escolha. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08. Presidente da CELG e secretário da Fazenda apresentam aos deputados detalhes do acordo entre os governos estadual e federal para sanear a empresa. Durou cerca de 4 horas a audiência pública, da qual participaram o secretário da Fazenda, Simão Sirineu, e o presidente da CELG, José Eliton. Também participaram inúmeros deputados e prefeitos. O presidente da empresa diz que nesse ano ela apresentou sinais de revitalização financeira. Na explanação, ele tentou convencer os deputados da importância de se aprovar o pedido de autorização de empréstimos de 3.527 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. José Eliton também falou sobre o processo de federalização. Não é uma federalização clássica, onde o governo federal intervém, faz uma federalização. É um modelo que está sendo feito pela primeira vez na história no país. Nós estamos sendo protagonistas de um novo momento de política de Estado, e aqui quando estou me referindo de Estado, eu me refiro à União naturalmente, de políticas, definir balizadores. Então, a ideia do governo federal é montar um modelo que sirva de modelo para outras empresas do setor elétrico brasileiro, que estiverem na situação da CELG, porque agora nós temos um modelo híbrido, onde você tem participação societária do governo estadual e participação societária do governo federal. Nós teremos a CELG-D, que terá o capital com essa divisão híbrida de capital, metade do governo federal e metade do governo estadual, e a CELG-GT, que é uma empresa que foi apresentada aqui agora há pouco, saudável do ponto de vista financeiro, essa ficará sob controle exclusivo do governo do estado de Goiás. Nesse programa também está incerto, que não foi discutido aqui, um programa de investimentos na ordem de 1,5 bilhão, que está fora desse cronograma, porque será executado daqui até o ano 2015, nas melhorias do sistema elétrico da CELG. Para o secretário da Fazenda, Simão Sirineu, a população vai sair beneficiada. A população de Goiás poderá ser melhor atendida em vários aspectos. Primeiro, porque a CELG passa a pagar integralmente o ICMS. O
o Estado recebe mais ICMS e pode prestar mais serviços. Os municípios recebem uma parte maior, porque se hoje você não está recebendo integral, os municípios também não estão recebendo integral. Além dos municípios receberem o que está atrasado, eles ainda vão ter uma parcela maior no ICMS daqui para o futuro, que será pago de forma integral. Com o reajuste da tarifa de energia elétrica, isso aumenta ainda mais. Quanto à reivindicação dos municípios de repasse de uma só vez dos 319.500.000 referentes ao ICMS, foi confirmada de que ela vai acontecer em 3 parcelas iguais, sendo uma agora em dezembro, outra em janeiro de 2012 e a terceira em janeiro de 2013. O governador Marconi Perillo já havia confirmado em evento no Sesc Cidadania que o acordo com o governo federal para socorrer financeiramente a CELG prevê repasse do controle acionário da estatal goiana para a Eletrobras. O contrato pode ser assinado amanhã em Brasília. Segundo Marconi Perillo, o acordo não significará a privatização da empresa, mas uma associação entre a CELG, sua holding, e a Eletrobras. 7:11. E a Assembleia Legislativa aprova a autorização para empréstimo de 3,5 bilhões de reais para a CELG. Durante a sessão extraordinária que terminou no início da noite passada, foi aprovado em primeira votação o pedido de autorização de aporte de recursos junto à Caixa Econômica Federal. 37 deputados estavam no plenário na hora e a aprovação aconteceu por unanimidade. Entretanto, a bancada do PMDB apresentou 2 emendas que foram rejeitadas. O PT também tentou apresentar emenda durante a votação, mas foi impedido sob a alegação de que o regimento interno não permitiu, o que desagradou à bancada. Antes da sessão, o líder da bancada do PMDB, Daniel Vilela, confirmou a existência de um acordo entre as bancadas de oposição e a liderança do governo de que votariam favoravelmente a matéria, que vai ser colocada em segunda votação hoje depois das 6 da tarde. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7:12. Secretário de Gestão e Planejamento expõe aos deputados o PPA e o orçamento do Estado para 2012. O secretário Giuseppe Vecchi, de Gestão e Planejamento, compareceu à Comissão de Finanças e Orçamento, onde tramita a proposta orçamentária do Estado para o ano que vem e também o PPA, Programa Plurianual para os próximos 4 anos. Ele informou aos parlamentares que a previsão para até 2015 é de investimentos do Estado da ordem de 115 bilhões de reais. Bem, esses recursos que estão programados para serem investidos em 4 anos no Estado de Goiás serão realizados pelo governo do Estado e pela iniciativa privada. A iniciativa privada, nós já conseguimos levantar uma intenção de investimento de cerca de 25 bilhões de reais, basicamente em setores de álcool, em setores mineral e nos setores de logística. E o restante desses recursos estão consubstanciados em programas, projetos e obras constantes dentro do PPA. Os deputados têm até o próximo dia 15 para votar e aprovar essas 2 matérias. Caso isso não aconteça, não terá início o recesso de final de ano. Agora são 7:13. A Justiça Federal decretou o bloqueio de bens de José Francisco das Neves. Juquinha, como é mais conhecido, foi presidente da Valec. A empresa do governo federal é responsável pela construção da ferrovia Norte-Sul, que passa por Goiás. Juquinha foi demitido do cargo no meio deste ano. O pedido de indisponibilidade de bens foi feito pelo Ministério Público Federal, que apontou superfaturamento na construção de um trecho da ferrovia. Segundo o procurador da República, Hélio Telho, o prejuízo aos cofres públicos é de quase 50 milhões de reais. Também tiveram os bens bloqueados 3 diretores e ex-diretores da Valec, 3 empresas de engenharia e seus sócios. O objetivo é assegurar que os valores desviados sejam ressarcidos após o julgamento do caso. 7:14. O mundo em sua casa. Política Nacional. O plenário do Senado aprovou na noite de ontem, por 70 votos contra 1, projeto de lei que define o que são considerados gastos em saúde. A proposta, que segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff, regulamenta a emenda constitucional 29, aprovada em 2000 e que define percentuais mínimos de investimento em saúde por União, estados e municípios. Após a votação do texto principal, os senadores ainda votaram um destaque apresentado pela oposição, que pretendia derrubar um artigo que previa a criação da contribuição social sobre a saúde. O destaque foi aprovado e o artigo derrubado. Mesmo se estivesse no texto base, na prática o artigo não levaria à cobrança do imposto porque sua base de cálculo havia sido derrubada na Câmara. O texto
texto do projeto manteve a regra já definida pela emenda 29 do investimento mínimo em saúde por parte da União. A oposição queria mudar a regra para que o governo federal investisse no mínimo 10% de suas receitas na área. Mas por votação foi mantida a atual fórmula, segundo a qual a União deve investir o montante do ano anterior mais a variação nominal do PIB. Os estados precisam aplicar 12% do que arrecadam anualmente em impostos. Os municípios precisam investir 15% de sua receita. 7h15. Líderes do governo e da oposição disseram ontem que o projeto que altera o Código Florestal, aprovado na noite de terça-feira no Senado, só deverá ser votado na Câmara dos Deputados no ano que vem. A proposta foi aprovada na Câmara em maio, mas como foi modificada no Senado, deve passar por nova análise dos deputados. Base de apoio ao governo impede convocação de ministro para explicar denúncias. A base governista derrotou nesta quarta-feira na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, por 13 votos a 5, requerimento de convocação do ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. A oposição acusou o governo de proteger o ministro, por ele ser um petista muito próximo da presidente Dilma Rousseff. Para o líder do DEM na Câmara, ACM Neto, o caso tem muitas semelhanças com o do ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Então, além do quadro e das características serem muito semelhantes, contratação de consultoria, ocupavam ambos posição de destaque no PT, depois vieram a ser ministros. Além de tudo isso, agora vem mais uma coincidência. Os dois se negaram a comparecer à Câmara dos Deputados. Derrotado o requerimento de convocação de Pimentel, o líder do PSDB, Duarte Nogueira, disse que o partido encaminhou 2 ofícios. O primeiro, dirigido à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, pedindo a abertura de processo administrativo para apuração da conduta do ministro. Já o segundo é dirigido ao Ministério Público Federal, solicitando a abertura de inquérito civil para apuração de suposta prática de improbidade administrativa. Para Nogueira, a atitude da base contraria a deliberação da presidente Dilma Rousseff, que orientou seus ministros a prestarem esclarecimentos necessários sobre suspeitas de irregularidades. Que o governo diz que dá transparência, que todos os ministros vão vir aqui prestar esclarecimentos. O primeiro que a gente tenta trazer, no caso o Pimentel, para explicar suas consultorias, o governo todo blinda o ministro. Já o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, rebateu as acusações de que o governo esteja blindando o Pimentel. Pode reparar, a maioria dos ministros que vieram aqui são petistas. Veio o Mantega, que é petista, veio a Luiz Mercadante, que é petista, veio a Miriam Belchior, que é petista, e outros. Não fizemos nenhuma blindagem de ministro. Na mesma reunião desta quarta, na Comissão de Fiscalização da Câmara, os deputados rejeitaram um requerimento de convocação para que o ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional, explicasse as obras de transposição do Rio São Francisco. Com informações de Brasília, Apolos Neto. Agora são 7h17. O mundo em sua casa. O Fórum Goiano de Combate à Corrupção convida a sociedade para participar no dia 10 de dezembro da Feira contra a Corrupção, que será realizada de 8 ao meio-dia na Praça Universitária, em Goiânia. Haverá um espaço infantil para conscientização das crianças e a população receberá informações de como fiscalizar e realizar denúncias aos órgãos públicos que combatem a corrupção em Goiás. O local também será ponto de partida para a Marcha contra a Corrupção, que será realizada a partir das 10 horas. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Grupo Especial de Repressão a Narcóticos prendeu 2 pessoas com 3 quilos de pasta base de cocaína e R$27 mil em dinheiro escondidos no painel de um carro em Rio Verde. Segundo a polícia, o veículo estava sendo monitorado desde agosto deste ano, mas os agentes ainda não tinham conseguido flagrar o comércio da droga. Mais uma pessoa foi vítima da saidinha de banco em Goiânia ontem. Desta vez, uma mulher foi assaltada por 2 homens armados após sair do Bradesco da Vila Canaã. De acordo com informações da polícia, os assaltantes levaram a quantia de R$6 mil. 7h19. Um homem de 27 anos morreu na tarde de ontem após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde na Avenida 90, no setor sul, em Goiânia. Socorrido pelo SAMU, o homem chegou a ser levado para o Hugo, mas não resistiu aos ferimentos. Com o acidente de ontem, sobe para 7 o número de mortes provocadas por ônibus do transporte coletivo na Grande Goiânia somente este ano. E a Polícia Civil realiza operação para identificar falsos dentistas em Goiânia.
A Delegacia do Consumidor autuou nesta quarta-feira 8 falsos dentistas que atendiam pacientes em Goiânia sem formação superior na área de odontologia. A operação, denominada Apolônia, vai continuar nos próximos dias e conta com apoio do Conselho Regional de Odontologia, da Vigilância Sanitária e do Instituto de Criminalística. Apesar do grave risco à saúde, a legislação brasileira não prevê prisão para quem pratica ilegalmente o ofício de dentista. Os autores são punidos apenas com detenção, conforme explica o delegado André Abrão, titular da DECOM. A pena prevista no Código Penal é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. É uma pena muito pequena para essa atividade pelo risco que tem causado para as pessoas. E o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, preocupado também com essa situação, está aí conosco nessa parceria, juntamente também com a Vigilância Sanitária, para estar operando nessas diligências que nós estamos realizando. Já apreendemos mais de 8 pessoas nessa atividade irregular. O consumidor pode se precaver contra os falsos dentistas. Para isto, basta solicitar nos consultórios dentários o registro profissional da pessoa que se apresenta como odontólogo e checar no Conselho Regional de Odontologia, CRO, se o registro é verdadeiro. O telefone do CRO é o 4006-7505. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Polícia prende acusado de abusar sexualmente de 4 filhas em Aparecida de Goiânia. Mais um caso de abuso sexual em família movimenta a crônica policial na região metropolitana. O carpinteiro José Ferreira Ribeiro, de 58 anos, está preso em Aparecida de Goiânia, acusado de abusar sexualmente de 4 filhas, 2 legítimas e 2 adotivas. A delegada Miriam Vidal está investigando o caso. Nós fomos procurados há um mês, mais ou menos, por uma tia que suspeitava de que esse senhor estaria abusando sexualmente das 2 meninas gêmeas de 11 anos. Então nós passamos a investigar e descobrimos que ele já teria abusado sexualmente das 2 filhas biológicas dele, que hoje tem 24 e 18 anos. Então, ele é professor de catequese numa igreja aqui em Aparecida, numa igreja católica. Ele é carpinteiro. Ele nega que tenha abusado de 3 delas, somente fala que em uma das gêmeas ele teria passado a mão, fala que foi possuído por uma tentação nessa hora. Nós, de qualquer forma, já temos as declarações das 4 vítimas, todas as 4 confirmam os abusos, oitivas de colegas para quem elas contavam, de familiares, de vizinhos. De acordo com a delegada, a mulher do carpinteiro, Deusuíte Araújo Ribeiro, também foi indiciada, já que sabia dos abusos, mas nunca denunciou o caso à polícia. A mãe das crianças, desde o início, ela sabia dos abusos sexuais contra as filhas biológicas dela e depois contra as adotivas também, porque todas, quando sofriam os abusos, contavam para a mãe. Ela vai ser indiciada pelo mesmo crime, porque a lei determina que a mãe tenha o dever, tem a obrigação de proteger e cuidar da criança. Para cada um dos crimes, de 8 a 15 anos. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. A GR divulga balanço da Operação Vésperas. Desenvolvida com o objetivo de combater o transporte clandestino em Goiás, a operação começou no dia 2 de dezembro. O presidente do Conselho Regulador da AGR, Humberto Tanus, informa os resultados da operação até agora. A gente já teve mais de 1.000 abordagens. Dessas, nós tivemos mais de 100 notificações de infração. Foram apreendidos 17 veículos, foram autuados 87 veículos de transporte interestadual que passam aqui pelo estado, juntamente com a NTT. Nós estamos utilizando nessa operação 34, ou seja, todo o contingente de fiscais aqui da GR, mais 10 fiscais da NTT, mais 56 policiais militares da PM, e vamos continuando posteriormente, semanalmente, essa operação. Humberto Tanus explica quais punições podem sofrer os responsáveis pelo transporte clandestino. Existe uma lei específica com grandes penalidades em relação a isso. Primeiro, o veículo é preso, é recolhido, e ele tem que pagar uma multa de R$ 1.286. Se for reincidente, essa multa dobra
e assim por diante. Ele tem o veículo apreendido, só após ele pagar essa multa, ele tem seu veículo de volta, ele vai responder a um processo aqui junto à GR, e mais ainda, nós a partir de agora, como a lei permite isso não vinha sendo utilizado, pedir à polícia para abrir um processo criminal, porque o transporte clandestino é um crime. O presidente do Conselho Regulador da AGR alerta a população sobre os riscos do transporte clandestino. Muitas das vezes eles não estão cadastrados na GR, ele não foi feita sua vistoria anual como tem que ser feita, ele está sendo dirigido por uma pessoa que não é funcionário daquela empresa. Muitas das vezes esses veículos têm licença de outros estados e não estão de acordo com a legislação estadual. Não tem seguro, essas empresas, esses funcionários estão colocando em risco, principalmente em relação à segurança, essas pessoas. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Tribunal de Justiça de Goiás aguarda pela notificação do Conselho Nacional de Justiça para retomar funcionamento do Judiciário Goiano das 8 horas às 18 horas. A decisão do Conselho Nacional de Justiça torna sem efeito a resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que estabeleceu o horário de funcionamento do Judiciário do meio-dia às 7 horas da noite, desde 1º de agosto, o que quer dizer que voltará o horário tradicional das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. A determinação do CNJ repercutiu nos corredores do Fórum de Goiânia. O advogado Washington Grisio deu a opinião dele. Não é só o transtorno do horário do meio-dia às 7, mas o transtorno também que ocorreu no trânsito. Está muito difícil para você estacionar, o movimento ficou muito grande, tumultuou demais a vida de todo mundo que vem no trânsito. Então retorna outro horário que é mais flexível, tem mais tempo para a pessoa vir, mais estacionamento. Para implantar o horário das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, o presidente do Tribunal de Justiça aguarda pela notificação do CNJ, embora acredite que a decisão final virá do Supremo Tribunal Federal, o que irritou o presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio. Essa decisão do STF não tem nenhuma vinculação com a decisão do CNJ. A decisão do CNJ é uma decisão definitiva, já está em vigor, ou seja, não tem nenhum efeito suspensivo, qualquer medida que possa ser tomada, e tem que ser cumprida. Eu acredito que o presidente do tribunal é um homem que conhece as leis, é um homem sensato e que ele vai acatar a decisão, porque o CNJ tem os meios de fazer com que a decisão seja cumprida, porque não se pode admitir que a maior autoridade do Poder Judiciário simplesmente se recuse a cumprir uma ordem de um órgão do Judiciário Superior. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. A Agência Goiana de Execuções Penais vai criar um parque agropastoril para empregar detentos. O projeto prevê a implantação de uma fazenda autossustentável que inclui atividades agrícolas e industriais para que os presos produzam e não fiquem ociosos, melhorando o índice de desenvolvimento humano entre eles e seus familiares. Segundo o presidente da Agência Goiana de Execução Penal, Edemundo Dias, o alcance social do projeto traz benefícios para toda a sociedade. É bom para todo mundo, é bom para o reeducando, que ele vai estar trabalhando, tem a remissão da pena cada 3 dias trabalhado, ele ganha 1 dia de pena remida, e é bom para o sistema porque quebra a ociosidade e ele está colaborando na manutenção do próprio sistema na produção de alimentos. É bom para a família do reeducando porque vê ele trabalhando e se esforçando para mudar, para recuperar a sua esperança, e é bom para a própria sociedade, que você quebra essa brutalização do homem que está cumprindo uma pena. O novo presidente da AGECEP assumiu há 1 semana e em 4 dias transferiu 240 presos das delegacias para a casa de prisão provisória e já tomou as primeiras providências para a implantação da Fazenda Esperança e o funcionamento da olaria que estava desativada dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia e a reativação da cozinha, que foi fechada após um incêndio. Mas, segundo Edemundo Dias, é preciso outras ações para resolver o problema da superlotação carcerária no estado. O trabalho preventivo da própria polícia para evitar o crime, porque senão nós continuamos apenas enxugando o chão com a torneira aberta. Nós precisamos agilidade na justiça, porque é preso provisório, então precisa que a justiça seja rápida para dar uma resposta em relação à situação desse preso, porque ele tem que receber uma sentença. Produzir
produzir ainda mais vagas. Nós estamos trabalhando, construindo 160 vagas em regime emergencial, complexo das especializadas, e mais 48 dentro lá do sistema prisional. Entre as ações previstas pela agência está o aproveitamento de mão de obra dos presos na criação de peixes, suínos e bovinos, numa área de 45 alqueires do complexo prisional. Os recursos devem ser obtidos também em parceria com entidades filantrópicas. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. O governo federal lançou ontem um conjunto de ações para o enfrentamento ao crack. O governo prevê investimento de 4 bilhões de reais neste programa até 2014. As ações estão estruturadas em 3 eixos: cuidado, prevenção e autoridade, e serão desenvolvidas de forma integrada com estados e municípios. Vamos saber mais sobre o plano de combate ao crack, falando com a superintendente de políticas de atenção integral à saúde do estado, doutora Mabel Del Socorro. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, obrigado por nos atender agora pela manhã. Como a senhora avalia o conjunto de ações anunciadas pelo governo? Olha, elas são muito importantes. Essas ações já tinham sido começadas a partir de 2009, 2010, e agora a gente vai ter ainda mais recursos para poder ampliar as nossas ações a nível de estado. Superintendente, em Goiás a gente conta apenas com 6 leitos para tratamento de dependentes químicos. Esse atendimento vai ser ampliado a partir de agora? Como que vão se dar as ações? Sim, nós temos uma rede. Na verdade, já foi pactuado com os municípios para nós termos ao redor de 120 leitos em hospitais gerais. Esses aí são leitos para casos agudos, para desintoxicação rápida. Essa é só uma parte de toda a rede. Além disso, nós temos os CAPs, nós vamos ter as unidades de internação que vão poder ter pessoas até 6 meses, que é um equipamento novo. Antes nós tínhamos só as casas de acolhimento que poderiam ter até 1 mês ou até 3 meses no caso de jovens e adolescentes, e agora esse período vai se estender até 6 meses. Então, tudo isso vai ser organizado a partir de agora. E como está o projeto de implantação do CREDEC, que é o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos? Sim, nós pensamos no CREDEC em 5, ou seja, um para cada macro regional do estado. O CREDEC vai ser um serviço ligado à rede e que vai ser para os casos mais graves, aqueles que não conseguem ser atendidos na rede, ou seja, que a rede não é suficiente pela gravidade, pela vulnerabilidade social que eles têm. Esses CREDECs, o governador nos autorizou para o ano que vem já ter 3, e nós já estamos fazendo o projeto e já estamos vendo os terrenos. Nós vamos ter, como eu lhe falei, um CREDEC em cada região. Então, provavelmente, nós vamos começar aqui na região central, outro no sul, e outro, talvez, em Caldas Novas, que também é um centro que tem muito, pelo seu turismo, né, um polo bem importante. Além disso, nós pensamos também na região do entorno de Brasília, que também é uma região que tem muita violência. Enfim, até 2013 nós pensamos poder estar com os 5 CREDECs. A senhora acredita que a internação compulsória seja uma ferramenta eficaz no tratamento do vício? Olha, essa é uma pergunta que é muito questionada, tá certo? Na verdade, você tem que ter, o que dá muito mais resultado é uma internação voluntária, que a pessoa realmente se torne, ela queira melhorar, ela queira sair do seu quadro, tá? Em alguns casos, principalmente casos que estão trazendo bastante problemas sociais, isso se faz necessário, mas isso vai ter que ser discutido entre as diversas instituições, entre a saúde, entre a segurança, entre a justiça. Isso tem que ficar bem claro, porque não é simplesmente internar um paciente e com isso resolve. Tem que fazer toda a parte da reinserção social, de que aquela pessoa realmente ela queira sair do quadro e necessite sair do quadro e sinta essa necessidade.
Superintendente, como deve ser a articulação entre União, estados e municípios na prevenção e combate ao crack? Olha, a prevenção é uma coisa que não é única da saúde. Inclusive, nós temos um comitê que é interinstitucional, que tem ao redor de 30 instituições, tanto governamentais como não governamentais, em que nós discutimos a problemática. Então, na prevenção, ela se dá tanto na segurança, na educação em si, nas escolas, na saúde através da atenção primária, da saúde da família. Enfim, é uma ação que é mais lenta, mas que realmente a gente acredita nela, porque é muito melhor prevenir do que já uma ação bem mais cara que é o tratamento. Mabel do Socorro, superintendente de Políticas de Atenção Integral à Saúde do Estado, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Até logo. Obrigada. A superintendente, então, avaliando esse plano do governo federal que lançou ontem um conjunto de ações para o enfrentamento ao crack no país. Pois é, Karine, e dentre essas medidas estão a criação de enfermarias especializadas do SUS, ao todo serão investidos 670 milhões de reais, e também a implantação de 308 consultórios de rua, a ação que terá recursos de 152 milhões de reais e atenderá municípios com mais de 100 mil habitantes. 7h36. Semana Nacional de Conciliação alcança 80% de acordos nas 28 mil audiências realizadas em Goiás. No período de 28 de novembro a 2 de dezembro, na Semana Nacional de Conciliação, foram realizadas em Goiás 28.128 audiências, com 22.926 acordos, no valor total de R$29.770.000. Ao divulgar tais números, o juiz Fernando Ribeiro Montefusco, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, citou quais assuntos predominaram. No Centro de Convenções, nós dividimos os trabalhos de conciliação em matérias. Então, nós tivemos ali DPVAT, família, bancos, INSS, diversos que são aquelas ações que foram requeridas pelas próprias partes para que estivessem ali para tentativa de conciliação. E os nossos recordistas, em termos de percentual de acordo, são o DPVAT, Saneago, família, e é claro que nós não podemos deixar de mencionar a prefeitura, o município, em que pese os atendimentos tenham sido todos pré-processuais, mas aqui nós estamos preocupados realmente em termos uma resposta da sociedade do que diz respeito à procura pela conciliação. Então, em termos de percentual, nós vamos observar maciçamente a obtenção de acordos dentro dessas áreas que eu acabei de mencionar agora. O índice de acordos ficou em 81%. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Banco Central proíbe correspondentes bancários nas agências. A Resolução 4.035 do Banco Central veda a prestação de serviços de correspondentes nas dependências de instituição financeira. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de Goiás, Sérgio Luiz da Costa, a terceirização da mão de obra representa prejuízos para o trabalhador. As entidades sindicais já vinham negociando com o FENABAN o fim da própria terceirização dos correspondentes bancários dentro da agência. Nós também queremos que os bancos também não utilizem correspondentes bancários fora do seu domicílio, né? Nós queremos que os bancos contratem, sim, novos funcionários, porque a partir do momento que os correspondentes estão dentro da agência, o empregado que está fazendo esse tipo de serviço, eles estão sendo lesados nos seus direitos trabalhistas, como até mesmo férias, 13º salário, até mesmo a convenção coletiva dos bancários, que essas pessoas correspondentes não têm as garantias da convenção coletiva de âmbito nacional e é uma das mais valorizadas de todas as categorias. Sérgio Luiz da Costa orienta os agentes bancários a recorrerem à justiça caso não sejam indenizados corretamente. Caso o banco não venha a externalizar esse funcionário, a contratar essa mão de obra, eles vão ter que entrar na justiça, pedir equiparação salarial para com a categoria bancária o período que ele trabalhou dentro dessas agências. Porque dentro das agências eles desenvolvem serviço tipicamente de bancário. Então, essa resolução do Banco Central foi às vezes até mesmo para inibir esse tipo de abuso que os bancos vêm fazendo
ao longo desses últimos anos. Originalmente, os correspondentes bancários foram criados em regiões onde não havia estrutura de agência bancária para suprir necessidade de um serviço especializado durante um breve período. Mas hoje se concentram em grandes centros financeiros, muitas vezes ao lado de uma agência bancária. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E cerca de 1.200 profissionais que trabalham com ofertas de crédito consignado vão ficar desempregados em Goiás e no Distrito Federal. É o que garante a Associação das Empresas Promotoras de Crédito na região, por causa dessa decisão do Banco Central de proibir as instituições bancárias de manterem esses profissionais nas agências a partir do próximo dia 2 de janeiro. O eleitor do Pará que mora em Goiás ou que esteja de passagem pelo estado no próximo domingo, dia 11, quando haverá plebiscito no Pará, deverá procurar os cartórios eleitorais a partir de segunda-feira, dia 12, para justificar a sua ausência às urnas. O eleitor paraense terá até o dia 9 de fevereiro de 2012 para justificar sua ausência ao plebiscito de domingo. A consulta popular será sobre a divisão do Pará para a criação de 2 novos estados. Agora são 7h40. O presidente da Agência de Cultura comemora o primeiro dia do Festival Canto da Primavera, que contou com atração internacional. O primeiro dia de oficinas do Canto da Primavera reuniu um público heterogêneo na histórica cidade de Pirenópolis. Para o assistente de produção das oficinas, Matheus Dutra, o objetivo foi englobar diferentes vertentes culturais. Foi pensado para atender uma gama assim, de público ampla, independente do conhecimento musical. Tem as novidades que é de videoclipe de DJ, de produção de música eletrônica, com o DJ Camilo Rocha de São Paulo, que também atrai mais uma meninada, o pessoal mais jovem, né? Enquanto as oficinas lúdicas aconteciam num colégio estadual a 50 metros do Cine Pirineus, o ex-baterista do Titãs, Charles Gavan, dividia a experiência no ramo musical com os participantes. A cantora canadense Natasha Pi aproveitou a oportunidade. Fica interessante de ver, por exemplo, quais são as técnicas aqui que são mais usadas, para ver como funciona aqui, se é diferente do Canadá. Quem também esteve no evento foi o historiador Félix Garcia, que é um veterano em participações no Canto da Primavera. Eu sou daqui de Pirenópolis e venho fazendo todas as oficinas todos os anos por amar tanto a música e gostar de música, apesar de não levar a música como profissão. A atração da noite foi o ex-vocalista do grupo inglês Libertines, Carl Barat, que esteve pela primeira vez em Goiás. Ele citou alguns músicos brasileiros que ele admira. Seu Jorge e Sepultura. A vinda de Carl Barat para um evento gratuito atraiu os fãs. As estudantes universitárias Juliana Figueiredo e Bárbara Sena vieram apenas para vê-lo. A gente encontrou ele na rua e tirou foto com o Carl Barat e a gente achou bem inusitado ele vir fazer um show aqui em Pirenópolis. Em um primeiro balanço do festival, o presidente da GEPEL, Gilvani Felipe, foi bastante otimista. Até o clima está ajudando, né? A chuva deu uma espairecida, tudo está programado para acontecerem aqui apresentações magníficas, palestras muito boas e enriquecedoras, oficinas, não é? Riquíssimas também. Lembrando que na sexta-feira, a apresentação principal pelo Canto da Primavera será do grupo Demônios da Garoa, no sábado dos Mutantes e no domingo será a vez de Ney Mato Grosso. Juliana Martins para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Está aberto o período de pré-matrículas na Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Os primeiros atendidos são os alunos do ensino fundamental que desejam realizar transferência de uma escola para outra. Nesse caso, as solicitações podem ser realizadas do dia 8 até o dia 18 de dezembro. A partir do dia 19, começam as pré-matrículas de novatos. O recebimento de novos alunos acontece durante todo o ano letivo. Já as famílias interessadas em solicitar vagas na educação infantil devem ligar a partir das 7 horas da manhã do dia 16 de janeiro. O atendimento no telematrícula é feito 24 horas pelo telefone 156, inclusive aos finais de semana e feriados, e as ligações podem ser realizadas de celular. De acordo com a secretária municipal de Educação, Neide Aparecida, ao entrar em contato com a central telefônica, o aluno ou responsável devem ter em mãos os seguintes dados. Ao ligar no 156, ela tem que ter o nome completo da criança que vai ser matriculada,
a data de nascimento, o endereço completo e o nome da mãe ou responsável pela criança. E, lógico, a escola em que ela está pleiteando a vaga. A rede municipal de educação conta com cerca de 120 mil alunos. O déficit de vagas nos centros municipais de educação infantil, os CIMEIs, é de cerca de 5 mil vagas. O prefeito Paulo Garcia diz que essa carência deve ser zerada em 2012. Nós vamos construir no ano de 2012, como eu havia prometido, 74 novos CIMEIs. Essa é uma quantidade jamais construída na história da cidade de Goiânia. 54 com recursos do governo federal, que a presidenta Dilma destinou à cidade de Goiânia, portanto temos que agradecê-la por essa deferência toda especial, pelo carinho com o nosso município, e 20 com recursos próprios. Portanto, com essas escolas nós temos a intenção de zerar a demanda no ensino infantil, que é de 6 meses a 5 anos de idade. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h45. A repórter Yara Galvão, da Rádio Brasil Central, ganhou o prêmio Fé Comércio de Jornalismo, em primeiro lugar na categoria Rádio Jornalismo. A reportagem teve produção de Vânia Savioli e operação de áudio de Marcos Leandro Nascimento. Parabéns à equipe. Agora são 7h45 e a seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O combate à dengue depende das suas ações. Evitar a reprodução do mosquito é a principal delas. Por isso, não jogue lixo em lotes baldios. Ele pode acumular água e servir de criadouro. Informe-se ou denuncie pelo Disque Dengue. 0800 642 8383. Dengue mata. Elimine o mosquito. Evite a doença. Combata todos os dias, o ano todo. Secretaria de Estado da Saúde e Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. São 4 horas da manhã. Onde você estava, minha filha? Eu estava na balada. Ainda bem que você chegou. Eu estava preocupado. Vem cá me dar um abraço. Para a sua família, a melhor hora da balada é quando você volta. Cuidado e respeito no trânsito. Se beber, não dirija. Detran, Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. O Santos, que vai iniciar a busca pela terceira estrela em sua camisa a partir do dia 14, é mais jovem que as equipes que venceram os campeonatos em 1962 e 1963. O símbolo da precocidade deste Santos é Neymar, o atleta mais novo entre os titulares, com 19 anos, assim como Coutinho, companheiro de ataque de Pelé no ataque santista em 1992 e 62. O Mundial de Clubes será aberto logo mais às 8h45 em Toyota, com o jogo Auckland City da Nova Zelândia e Kashima Reysol, campeão do Japão, e o vencedor enfrentará o mexicano Monterrey nas quartas de final. Desse confronto, sai o adversário do Santos na semifinal, dia 14, quarta-feira próxima, também em Toyota. 7h47. Atacante atleticano pediu aumento e diretoria resolveu pela sua liberação. O diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, confirmou que o atacante Anselmo não fica para a temporada de 2012. O jogador pediu um reajuste fora do orçamento atleticano para a próxima temporada. Queria ganhar um salário mais alto, mas a diretoria não aceitou a proposta feita pelo seu empresário. Anselmo disputou o Campeonato Brasileiro e fez 12 gols neste Brasileirão. A partir de agora, ele que tem sondagens do Coritiba para disputar o Campeonato Brasileiro da próxima temporada e também de outros clubes fora do Brasil. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h48, o Manchester United, atual vice-campeão da Copa dos Campeões, perdeu para o Basel da Suíça por 2-1 nesta quarta-feira e foi eliminado da principal competição interclubes da Europa. Agora o poderoso time inglês terá que se contentar com disputar a Liga Europeia. Depois de ter feito a final do torneio no ano passado, nem o mais pessimista dos torcedores do Manchester United imaginava que a equipe campeã inglesa chegaria na última rodada, ainda lutando pela sua classificação. Pior, teria que fazer o resultado fora de casa. Goiás começa a montar o time para 2012. A diretoria do Goiás ainda não confirma oficialmente, mas sites especializados no futebol dão conta que a segunda contratação do time esmeraldino para a próxima temporada é o lateral esquerdo de 25 anos, Marcinho, que nesta temporada 2011 esteve no Bragantino, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcinho que, dentre outros clubes, já defendeu o Corinthians, isso mesmo, todo-poderoso de São Paulo, atual campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, e também o Vitória da Bahia. Caso se confirme essa informação, Marcinho, portanto, a segunda contratação do Goiás para a temporada 2012. A diretoria que ainda espera contratar, além de Marcinho, caso se confirme, mais 2 laterais, mais 2 volantes, 2 meias e 3 atacantes. Isso tudo antes do próximo dia 27, para que na reapresentação do elenco esmeraldino, o técnico Anderson Moreira possa contar com todo mundo à disposição para começar a pré-temporada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O ex-jogador de futebol Janken Ferraz, bandeirista de 30 anos, foi condenado na noite de ontem a 22 anos de prisão pela morte da ex-mulher Ana Cláudia Melo da Silva, de 18 anos. O assassinato ocorreu em março de 2009. O julgamento aconteceu no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, e Janken não poderá recorrer da sentença em liberdade. A equipe feminina do Vôlei Futuro, enfim, fez jus ao investimento e conquistou ontem à noite o seu primeiro título de relevância, o Campeonato Paulista. A taça foi obtida após a vitória sobre o Osasco por 3-1. Com o resultado, o time de Araçatuba fechou a série melhor de 3 por 2-1. Com o título assegurado, o objetivo passa a ser agora a disputa da Superliga, que terá início amanhã. Diretoria do Vila Nova corre atrás de reforços ao mesmo tempo em que esbarra na justiça por ações trabalhistas. O diretor de futebol do Vila Nova, Jair Rabelo, não quis adiantar o nome, mas já informou que um lateral será apresentado hoje no Onésio Brasileiro Alvarenga. O jogador ainda não fez os exames médicos, por isso o dirigente colorado preferiu manter em segredo o nome deste jogador. Além deste lateral que será apresentado hoje, a tendência é que ainda esta semana, até no próximo sábado, o Vila anuncie pelo menos 2 atacantes, 2 jogadores de meio campo e mais um lateral. Isso mesmo, todos esses jogadores já estão contactados e praticamente certos com o Vila Nova, que começa a se movimentar já pensando na próxima temporada. Vários jogadores estão entrando na justiça contra o Vila Nova para conseguirem suas liberações. Entretanto, a diretoria do Vila tem conseguido negociar com alguns jogadores. O caso, por exemplo, do lateral direito Vitor Ferraz, que já tinha informado que iria entrar na justiça, mas de última hora acertou sua situação com o Vila Nova e foi embora. Meia Davi também entrou na justiça contra o Vila, mas já informou que pode voltar atrás, fazer um acerto com o Vila e também pegar sua rescisão de contrato. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E esta notícia não é folclore no futebol. Antes mesmo de começar o Campeonato Paraibano de 2012, já apresenta alguns fatos interessantes. Nesta quarta-feira, a federação divulgou a data dos jogos do estadual da próxima temporada. Um erro de digitação fez com que 2 partidas fossem marcadas para o dia 30 de fevereiro, data obviamente inexistente. Percebendo o erro cometido, a tabela do site oficial da federação ficou por algumas horas fora do ar e logo depois foi corrigida. Os jogos que tiveram as datas alteradas foram entre Sport Flamengo e Alto Esporte CSP. E até agora, apenas 5 equipes das 10 que estão relacionadas para o campeonato estão aptas junto à Federação Paraibana de Futebol e à CBF para a disputa. E com essa do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. E falando em Paraíba, os nossos abraços à Rádio Catureté. Agora são 7h53. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação,
em cima do fato. Sindiposto assina termo de ajustamento de conduta para coibir alinhamento de preços do etanol. O documento foi assinado na manhã desta quarta-feira pelo representante do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de Goiás, Ministério Público, PROCON e Delegacia do Consumidor. Pelo acordo, o Sindiposto se compromete a não divulgar por qualquer meio de comunicação o preço de venda de combustível, nem mesmo em assembleia do sindicato, para não resultar em alta de preços. Além disso, pelo TAC, o Sindiposto deve fornecer documentos para esclarecer a origem do aumento de preço nos postos dentro de um prazo de 5 dias, quando solicitados pelo PROCON. Segundo o presidente do Sindiposto, Leandro Lisboa Novato, é preciso combater também a sonegação fiscal e a adulteração de combustível para que os postos tenham melhores condições de concorrência. Nós temos que deixar bem claro que o mercado é liberado, o mercado é livre. Então, cada dono de posto vai fazer o seu custo operacional e vai ver o que é viável ele vender e o que não é viável. E é isso que acontece. Hoje tem postos vendendo mais barato. Se o dono de posto acha que aquele preço satisfaz o seu empreendimento, que seja lucrativo, né? Ele tem todo o direito de vender. Por isso que hoje tem essa diferenciação de preço. Isso é normal em qualquer estado, concorrência de preço livre. Em abril deste ano, o PROCON recebeu denúncias de combinação de preços. Ao todo, foram 228 autos de infração, com um valor total de mais de R$1 milhão em multas, entre postos, usinas e distribuidoras de combustíveis. Agora, 150 postos assumem o termo de compromisso para evitar novas multas. De acordo com a superintendente do PROCON Goiás, Darlene Costa Azevedo Araújo, a ação do PROCON impede novos aumentos sem justificativa. Todo o empenho do PROCON, do Ministério Público e do DECON é para que a gente contenha os aumentos de preços. Nós entendemos que hoje o estado de Goiás é o único estado do Brasil que ainda compensa abastecer com etanol, justamente por conta dessa junção de forças, de ações que desencadeou então esses processos, essa elevação abrupta. O delegado titular da DECON, André Abrão, explica que as usinas não participam do termo de ajustamento de conduta e as empresas indiciadas vão responder criminalmente de acordo com o andamento dos processos na Justiça. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Comitê Estadual contra a Dengue realiza reunião para definir ações nos municípios que estão em situação de alerta. O Plano Estadual de Contingência da Dengue, capacitação nos municípios do interior e a Campanha Nacional de Combate à Dengue foram alguns assuntos discutidos no encontro. A Superintendente de Vigilância de Saúde do Estado, Tânia da Silva Vaz, enumera as ações que devem continuar sendo implementadas pelo Estado no combate à dengue. Nós temos trabalhado com os municípios e com mobilização social, né? A gente tem contato sempre com a comunicação, tanto em nível governamental como particular, e a gente continua também conclamando a população que continue fazendo o trabalho. Goiás não está mais no nível crítico de acordo com a classificação do Ministério da Saúde. No entanto, 6 municípios estão em alerta. Isso significa o quê? Que a gente tem que continuar trabalhando da forma que a gente vem trabalhando, com intensificação em alguns municípios que foram identificados como municípios que ainda estão em situação de alerta e que podem ter um risco maior de infestação. Na verdade, nós temos 6 municípios em situação de alerta, né? Que são Goiânia, Aparecida de Goiânia, Lusiânia, Planaltina, Senador Canedo e Trindade, por conta da questão do índice de infestação, que está acima do que é preconizado pelo Ministério, acima de 1%. Tânia da Silva Vaz reforça a importância da população participar do combate ao mosquito. A gente não tem adesão ainda de todos, existem ainda muitos imóveis com pendências, imóveis fechados, abandonados, lotes baldios, muita questão de resíduo, de lixo, que ainda muito nos municípios. A gente precisa contar ainda mais com a força da população. Patrícia Almeida, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. PROCON Goiânia apreende 1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo. Durante toda a semana, o PROCON Municipal fiscalizou grandes supermercados da capital e encontrou uma situação alarmante. Em todos os 6 supermercados, os fiscais apreenderam alimentos com prazo de validade vencido, sem informações de origem nutricional. Foram mais de 1.000 quilos de alimentos entre peixes, queijos,
frios, refrigerantes, sucos, trigos e batatas fritas que não tinham condições de serem vendidos e estavam nas prateleiras dos supermercados misturados com alimentos em bom estado de conservação. O diretor do PROCON Municipal, José Alício de Mesquita, diz que os alimentos serão incinerados e a fiscalização continua. Nós vamos continuar todo esse mês de dezembro, porque é final de ano, aumenta o consumo e nós precisamos aí dar uma proteção ao consumidor. Os estabelecimentos foram autuados e terão 10 dias para apresentar defesa. A multa pode chegar a R$100 mil. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0800 62 0156. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. A polícia do Rio de Janeiro informou que um esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo tráfico de drogas do Complexo do Alemão movimentou R$80 milhões em 10 meses. A quadrilha teria movimentado R$16 milhões em um único dia. O dinheiro obtido com a venda de drogas era depositado de forma fracionada por moradores do complexo em contas de empresas fraudulentas. Formadas por um advogado e um despachante, elas estavam todas localizadas em Belo Horizonte. E o último líder da extinta União Soviética, Mikhail Gorbachev, pediu a anulação das eleições parlamentares da Rússia. A votação de domingo foi alvo de denúncias de fraudes. Gorbachev quer que o governo admita as fraudes e convoque uma nova votação. O país teve ontem o 3º dia de protestos. 8 horas em Goiânia e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição: Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Luzeni Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Albir Costa. Operação de áudio: Thaís Oliveira. Central técnica: Frederico Pita e Otair José. Gerência do Sistema de Rádio: Sueide Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão: Abadia Lima. Presidente da AGECOM: José Luiz Bittencourt. A produção é do Sistema de Jornalismo das Rádios Brasil Central, AM RBC 90,1. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.